Gente, vamos conversar com ela que circula muito ali. Hoje, inclusive, traz notícia da braba, da pesada do Ministério da Economia, Renata Agostini e Leandro Rezende. Muito boa tarde, parceiros. Tudo bem? Minha dupla de cariocas favorita. Tudo ótimo. Tudo bem, Eu quero o Leandro. E aí, Leandro? Jogando e jogando. tudo certo. Maravilhoso. Escuta, Renata Agostini. Paulo Guedes deixa muito claro aí que está ciente que tem um movimento. O problema é que esse movimento ganhou muita atração. Por quê? Pesquisa, Brasil. O governo fala para você, a oposição, quando está atrás, fala para você. Se eu fizesse as coisas com base em pesquisa, eu não fazia nada, não estava nem eleito. Procura aí, todo mundo já falou essa frase, mas todos eles usam as pesquisas para tomar decisões. E as pesquisas Datafolha, IPESP, Quest, todas elas estão mostrando um caminho muito claro. O discurso de Lula está mostrando onde é que ele vê o ponto fraco, o calcanhar de Aquiles do governo, o teto de vidro. É a economia. Todo dia ele fala que vai botar comida no prato, que antes você fazia uma feira desse tamanho e agora você sai da feira com um cacho de banana, um abacaxi na mão e muita lágrima nos olhos. É esse o caminho que está sendo perseguido. E agora a ala política, Renata, e a cúpula do Congresso, que de novo me mostra que é um movimento grandão desse grupo, centrão à frente, claro, que dá suporte para o governo Jair Bolsonaro, por uma guinada na política econômica e uma solução pouco ortodoxa, pelo menos para o diesel. E aí? Olá, Dani, Leandro, olá a todos. Mais uma ofensiva da ala política. Não está longe de ser a primeira vez que esse diagnóstico foi feito, porque em diversos momentos ao longo do mandato houve um choque mesmo da visão da equipe econômica capitaneada pelo ministro Paulo Guedes, de que nessa direção, né, do controle dos gastos era algo necessário, inclusive para manter parte do capital eleitoral de Bolsonaro. Veja, essa é a forma como o Paulo Guedes enxerga, não é a forma como a política enxerga. Então, esse embate sobre determinados movimentos que o governo deveria fazer, se deveria gastar mais ou menos, vocês lembram lá atrás daquele debate do Pró-Brasil? E a gente estava naquele momento, inclusive, um projeto que estava sob a alçada de Braga Neto, né, quando ele ainda estava lá na Casa Civil. Então, eu trouxe esse como uns exemplos de vários momentos em que houve, sim, uma tentativa da ala política de não só derrubar Paulo Guedes, mas de colocar o governo em outra direção. Qual o obstáculo principal que se estabeleceu e que ainda está presente para que isso aconteça? É o entendimento do presidente Jair Bolsonaro de que esse caminho é o mais frutífero, gente. Parece óbvio? Parece, mas a questão é que em diversos momentos ao longo do governo, em que havia todo um ambiente que poderia, sim, levar Bolsonaro a querer rifar Paulo Guedes, ele fez gestos importantíssimos para reafirmar a confiança que ele tem em Guedes. Seja auxiliares dizendo que ele tem um sentimento de gratidão e de confiança, porque Guedes lá atrás foi um dos primeiros a, de fato, acreditar nele, dar suporte, seja porque ele se convenceu de que um outro caminho poderia levar o país a uma situação muito pior. Todo esse enredo leva ao fato de que a ala política precisa convencer o homem, precisa convencer Bolsonaro. E é nesse momento a gente tem uma dificuldade adicional, Dani, que é o pouco tempo, gente. Mesmo que Guedes fosse, então, defenestrado ou que ele desistisse das pressões e resolvesse abandonar o governo agora. São pouquíssimos meses para que se saque alguma coisa da cartola e se coloque para implementar e dê resultado eleitoral. Esse espaço é muito curto. Até porque a gente tem uma série de legislações que impedem. Criação de novo programa? Não pode. Dani, você falou do Bolsa Diesel. Perfeito, tem apuração de hoje sobre isso. A equipe econômica, ela sempre foi contra. Ela ainda acha que é melhor um programa focalizado do que aquele fundo de estabilização. Então, se é para fazer alguma coisa, então faz o Bolsa Diesel, né? Não algo geral para combustível. Agora, como é que faz para entrar na lei e não esbarrar na lei eleitoral? Você não pode criar um programa novo? Então, tem um outro enrosco também jurídico, e eu estou dando isso como exemplo só para apresentar o dilema da classe política. Se convencer Bolsonaro, como é que executa?
Ô, Rê, foi bom você ter falado disso, porque aqui, falando na primeira parte do bastidor, eu esqueci de mencionar que já tem conta na mesa, tá? Essa ala política diz, olha, para fazer ali, mexer, dar um tipo de subsídio para o diesel, é 1,5 bi por mês. Nada para os cofres do governo e que vai fazer diferença na aprovação do mandato do Bolsonaro. O que está sendo muito usado, Leandro? Rê, é isso mesmo? Essa é a conta que a economia faz, 1,5 bi? Depende do modelo, porque primeiro você falou em R$ 400 e depende da extensão, né? Então, a conta de um bi e meio deve contemplar um público específico, não sei se te detalharam, porque Perfeito. Haveria, por exemplo, é para motorista autônomo, é só para caminhoneiro, então dependeria do valor e o público a ser atingido. Mas o fato que eles levantam, Dani, assim, no final eles iriam se opor até o fim a isso? Não. Quer fazer o Bolsa Diesel, precisa entregar alguma coisa? Ok. A questão é como faz para passar e driblar a legislação eleitoral. Perfeito. E aí, Leandro, a grande questão que os caras falam, né, quem está na linha de frente aí dessa tentativa de promover uma política emergencial para tirar o pescoço da água, né, nas pesquisas eleitorais, é a de que 1,5 bi para os cofres públicos é pouco, mas para o respiro que pode vir na pesquisa é muito, porque o diesel impacta em absolutamente tudo, gente. A gente explica muito para vocês isso aqui. O Brasil é extremamente dependente de caminhão de estrada. A gente não tem ferrovia, os nossos portos não dão conta de toda a demanda e quando chega no porto, você precisa do caminhão para levar até o supermercado. Então, assim, você oferecer algum tipo de alívio poderia ter um impacto sistêmico. Do outro lado, está todo mundo fazendo a seguinte conta, não tem mais tempo para produzir um efeito relevante que pegue 40% da população e faça com que ela mude de pensamento em relação a isso. Por que esse número, né? Porque uma coisa que foi levada para o presidente Bolsonaro foi um levantamento, agora não me falha a memória qual instituto, dizendo que 42% das pessoas responsabilizam pessoalmente o presidente pela inflação. As pessoas estão falando, o que a ala política e a cúpula do Congresso estão dizendo? O Bolsonaro está caindo no seu colo. Esse apego do Guedes pelo liberalismo está caindo pessoalmente no seu colo. O presidente ainda mantém firme. Uma análise que Guedes sempre faz e ele repisa publicamente, fala, olha, quer mexer, quer fazer intervenção, vai dar ruim. É Argentina, é Venezuela, é isso que vem por aí, é confusão. Depois você não consegue voltar para o rumo. Quero te ouvir, Leandro. Vamos lá, Dani, boa tarde para você, Renata, todo mundo que está com a gente aqui no 360. Bom, a situação econômica do país ela é grave, não é à toa, como você citou a campanha dos presidentes Lula, Dani, vou lembrar aqui, trazer, né, já antecipar um pouco de apurações que eu fiz hoje com as campanhas do Ciro Gomes e do André Janones e uma recente com a campanha da Simone Tebet. São 3 presidenciáveis cujas campanhas me dizem que o foco é falar sobre os problemas da vida real e o problema da vida real que está mais na cara dos brasileiros no momento é a alta do preço dos combustíveis e a alta da inflação e o desemprego, a perda de poder de compra dos salários de uma maneira geral. Tudo isso é o que está sendo usado pelos adversários do presidente Jair Bolsonaro contra ele nesse momento de pré-campanha. Tem vários matizes dependendo da candidatura, de como esse tema vai aparecer e tem aparecido, mas, de uma maneira geral, a situação econômica do país é que está sendo usada de arma contra o presidente Jair Bolsonaro. A questão do tempo. Lá atrás, quando o Auxílio Brasil foi negociado, se imaginava que o Auxílio Brasil fosse ser um ponto para ajudar na recuperação da popularidade do presidente Jair Bolsonaro e conseguir dar para ele um programa social que ajudasse ele a fazer frente ao ex-presidente Lula, por exemplo, na região Nordeste. O Datafolha, da semana passada, especificamente, mostrou que isso não deu certo, que o Auxílio Brasil, as pessoas que recebem o Auxílio Brasil estão preferindo agora o ex-presidente Lula. Só para amarrar, desde novembro do ano passado, Dani, que o Lavareda, que é o cientista político responsável pela pesquisa IPESP, tem mostrado que os problemas da área econômica são os principais e que são os temas que o eleitor vai mais levar em conta na hora de decidir seu voto. Isso desde novembro do ano passado, estamos em junho, isso não mudou ainda.